Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1. Mateus 6, versículo 1. Na semana passada nós não estivemos dando continuidade à nossa exposição do Sermão do Monte, porque tivemos o culto especial aqui, referente ao dia do soldado, né? E a mensagem foi voltada especificamente para esse dia. E hoje a gente retorna ao nosso estudo dentro da exposição de Mateus, do Sermão do Monte. Então, Mateus, capítulo de número 6, nós encerramos o capítulo 5, iniciamos agora o 6, versículo 1. Apenas o versículo 1 nos diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, eis tua palavra viva e poderosa. Fala e revela a tua vontade ao nosso coração. Nos instrui como sempre tem feito, para a tua glória e honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos iniciar agora a chamada quarta sessão do Sermão do Monte, né? Se a gente fosse trabalhar esse sermão nos padrões modernos, nós poderíamos dizer que seria o quarto ponto que Jesus está tratando sobre o seu sermão, falando então à sua igreja. A primeira sessão é do capítulo 5, vai do versículo 3 ao versículo 12, onde contém as bem-aventuranças, e lá nós temos as características do crente, ou a descrição de como o crente é, como o cristão deve ser. A segunda sessão é do capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16, e nós descobrimos como este cristão, então, deve reagir a este mundo. A terceira sessão é a última sessão que nós estudamos, que vai do versículo 17 ao 48, e aborda a relação do cristão com a lei de Deus. Essa quarta sessão, nós podemos dizer que o nosso mestre, que o Senhor Jesus, está querendo tratar sobre a vida do cristão neste mundo, na presença de Deus. Como é que nós devemos de andar neste mundo, estando sempre na presença do Senhor? Então, Mateus 6 vai passar agora em revista a nossa vida como um todo. Aqui há dois aspectos principais que são vistos. Do versículo 1 ao versículo de número 18, vai cobrir aquilo que nós poderíamos chamar de vida religiosa. Então, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, a nossa vida religiosa, cobrir a nossa vida neste mundo na presença do Senhor. Do versículo 18 ao versículo de número 34, vai se referir à nossa relação como um todo, a nossa vida de um modo geral, a nossa relação com o nosso próximo, a nossa relação com as pessoas de um modo geral. Então, essas duas divisões principais é o que vai direcionar esse capítulo de número 6, tá certo? E essas duas grandes divisões, elas são tomadas pelo nosso Senhor, e aí agora elas são esmiuçadas, elas são ventiladas, né? E são divididas em pormenores que são bastante consideráveis, a qual a gente tem que ter uma boa atenção e um bom cuidado, tá certo? É vital para o crente, para o cristão, que ele seja dono de ideias absolutamente claras a respeito das questões que vão ser tratadas, né? Que ele receba as instruções sobre ambos os aspectos, sobre a sua vida religiosa e a sua vida de um modo geral. Então lembre, Jesus está falando para a sua igreja. Jesus pega os seus discípulos e ele vai falar sobre a sua igreja, sobre o que é o seu cidadão dos céus. Ele fala sobre a característica desse cidadão e agora ele está falando sobre essa reação, essa ação do cidadão de um modo geral. Nos últimos tempos, nós temos sido tomados por algumas declarações, não que elas sejam dadas de forma direta, não que elas sejam faladas diretamente, mas assim, que se tornam implícitas em nosso meio, quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos sobre o encontro com Cristo, né? Existe algo que implicitamente acaba sendo dito, ou não vou dizer dito, como é que eu posso dizer assim? Compreendido, assimilado de forma errada pelo povo cristão moderno,
que é a mentira de que depois que você se converte, as coisas se resolvem, né? A maior mentira que alguém pode dizer para um novo convertido ou para uma pessoa que está vindo a Cristo é que logo que ele se converta, os seus problemas foram solucionados. Isso é a maior mentira, né? Porque não desaparecerão as dificuldades, não desaparecerão os problemas, né? A vida cristã em si, ela é repleta de dificuldades. Ela tem vários precipícios, tem várias armadilhas ao longo da nossa caminhada. Então, eis a razão pelo qual nós precisamos da palavra do Senhor. E é exatamente isso que Jesus vai falar. Jesus vai tratar dessas questões, de como nós vivemos neste mundo cheio de armadilhas, cheio de ciladas, cheio de precipícios, como é que nós caminhamos a nossa caminhada, como é que nós fazemos a nossa peregrinação rumo ao lar celestial, tá certo? Um outro ponto importante para a gente entender é que este capítulo 6, ele também é extremamente perscrutador. Ele é algo extremamente poderoso e vai dolorosamente mexer em nossas vidas. Pelo menos deveria de fazê-lo. Ao estudar esses versículos, nós deveríamos de sentir a dor de ser mexido por dentro, porque ele sonda e examina a cada um de nós, internamente, nos coloca diante de um espelho. Na época do grande teólogo, doutor Martyn Lloyd-Jones, ele diz que ele vê esses versículos como se fosse um grande espelho de cristal com bastante iluminação, aonde ele chegaria de perto e poderia ver todas as suas falhas. Na época dele, a coisa mais translúcida ou mais reflexiva que poderia ser era um espelho de cristal com uma boa iluminação. Eu diria hoje que a gente fala assim, nós estamos sendo colocados diante de uma câmera que filma a mais de 4K e sendo colocada ali, transmitida ali, com extrema resolução, ao ponto de ver os nossos poros, né? Nós somos vistos ali e não tem como a gente não olhar para nós e observar as nossas falhas, as nossas imperfeições. Essa é a intenção de Jesus em cima deste texto. É nos fazer aludir sobre a nossa realidade, né? E aí nós não podemos escapar destas verdades. A única forma da gente escapar é desviando o olhar. Mas Jesus nos chama a exatamente olhar para nós mesmos, olhar para as nossas vidas e avaliar uma realidade importante sobre cada um de nós, né? Então este texto aqui, ele nos coloca face a face conosco, nos permitindo ver exatamente como nós somos, nos sondando o mais íntimo possível. Dá medo? Dá medo, né? Mas, ao mesmo tempo, é gracioso. Porque a graça de Deus, através do poder do teu Santo Espírito, nesse exato momento, tem a oportunidade de trabalhar sobre nossas vidas. Porque somente aquele que conhece verdadeiramente quem ele é, que sabe exatamente o que ele é, o que ele vive, é que pode buscar encher-se do Espírito de Deus, é que pode clamar por graça e misericórdia sobre a sua vida. Ele é o único, então, que consegue olhar para si e se ver lá na primeira bem-aventurança, pobre e miserável, aquele pecador que carece da graça e da misericórdia do Senhor. À medida que nós caminhamos ao longo da nossa vida, nós temos a tendência de parar de olhar para nós mesmos e começamos a olhar ao derredor. Começamos a olhar para as coisas que estão aos nossos lados, para as pessoas que estão aos nossos lados. E muitas vezes nós paramos de observar o nosso próprio eu. Jesus nos convida a voltar a atenção de novo para o nosso eu e observar a nossa feiura, a nossa mácula. E aí, dele e nele, encontrar salvação e transformação para as nossas vidas. Ok? Então essa é a intenção de Jesus aqui a partir deste texto. Mas nós também precisamos de lembrar que o contexto anterior, Jesus havia trabalhado algo muito importante com respeito ao povo que estava lá naquela época, né? Jesus havia trabalhado o contraste da lei
pela interpretação dos escribas e fariseus, com o contraste da lei à luz da sua interpretação ou ao retorno das Escrituras. Jesus, então, vai afirmar em Mateus 5:20, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mostrando, então, que não se trata de uma mera religiosidade ou de um mero entendimento da lei, mas uma forma de aplicá-la de forma profunda ao nosso coração e à nossa vida, tá certo? Agora, esse contraste já não é mais com respeito à interpretação da religiosidade. Esse contraste já não é mais com respeito à instituição religiosa, já não é mais com respeito aos escribas e fariseus. Agora é com respeito à nossa vida, na nossa ação prática, no nosso dia a dia, tá certo? Então esse ênfase aqui recai sobre o ensino para a vida prática. Ele é o ensino para a vida prática, para a nossa relação, dia após dia, na nossa conduta de um modo geral e a nossa própria conduta religiosa. Pergunta ou comentário? Agora só a introdução, né? Até agora está tranquilo. Então, quando nós começamos a ler então o capítulo 6, eu li só o versículo 1, porque o versículo 1, nós vamos perceber que ele é uma espécie de introdução para esse primeiro ponto, que vai tratar da vida religiosa, né? Então, do versículo de número 2 até o versículo de número 18, Jesus vai destrinchar a prática religiosa. Você vai perceber que Jesus vai falar aqui sobre o dar as esmolas, vai falar sobre a oração, e Jesus vai falar sobre o jejuar, sobre práticas piedosas, práticas nossas, né? Então, Jesus vai tratar dessa situação. Agora, o versículo de número 1, ele é uma introdução. Ele é o princípio a qual vai reger todas essas normativas, ou essa orientação de como nós devemos de viver à luz do Evangelho, a vida religiosa, né? Como que nós praticamos a nossa, como os puritanos falavam, a nossa prática piedosa. Como é que nós devemos de viver isso? Então, observe, Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Vamos considerar alguns princípios secundários aqui. O primeiro é a natureza delicada da vida cristã. Gente, a vida cristã, ela sempre vai depender de um bom equilíbrio e de uma estabilidade. Ser cristão é preciso estar equilibrado, é preciso estar estável nas situações e na realidade. Mas às vezes, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a impressão que a gente tem é que ela é autocontraditória. Aqui mesmo, nesse discurso de Jesus, entre a primeira parte do discurso de Jesus, a segunda parte do discurso de Jesus e essa quarta parte, dá a impressão que há uma contradição. Quer ver? Olha aí, versículo de número 16. Versículo de número 16. Aqui Jesus está tratando, no versículo de número 16, ele está tratando da como nós devemos reagir no mundo. Acharam aí, versículo de número 16? Vou pedir para levar o microfone aqui para a Renata, para ela fazer a leitura para a gente. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha essa coisa interessante. No versículo de número 16, do capítulo 5, Jesus diz que as nossas obras devem de ser vistas. Tá certo? Se nós formos colocar esses dois versículos, o 5:16 e o 6:1, nós vamos ser confrontados com a seguinte pergunta: o que nós devemos de fazer? Se eu perguntar assim, olhando para o versículo de número 16 e perguntar: Senhor, o que eu devo de fazer? A resposta será: faça brilhar a vossa luz, seja visto. Não é isso? Mas se eu fizer a mesma pergunta
para o versículo 1 do capítulo 6, qual será a resposta? Senhor, o que eu devo de fazer? Não seja exibido, não apareça, não atraia atenção para si. Percebe? O mesmo discurso de Jesus. Jesus está falando para as mesmas pessoas. É o mesmo sermão, ele não está com um sermão aqui e outro ali. É o mesmo sermão, mas dá a impressão de que ele está se contradizendo ao falar sobre isso. Só que a gente sabe que não é, a Bíblia jamais se contradiz, né? Então, o que exatamente Jesus quer colocar aqui? Qual é a intenção de Jesus? Na primeira vez ao falar que nós devemos de fazer aparecer, e na segunda agora a dizer que nós não devemos de aparecer, né? A questão é muito simples. O cristão deve viver de tal maneira que os homens, ao olharem para ele, ao contemplarem a qualidade da sua vida, glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus. São dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que cumpre relembrar que nós não devemos de chamar a atenção para nós próprios. A atenção deve ser sempre voltada para o Senhor, né? Eu não devo de desejar ser um espetáculo, ser admirado pelos homens, mas eu preciso fazer com que Deus seja glorificado, admirado através de mim. É disso que Jesus está falando. Consegue entender? Fica evidente que é preciso, então, um equilíbrio muito delicado e sutil para a gente caminhar sobre essa terra. Porque ao mesmo tempo em que eu devo de tornar-me apagado, eu preciso de evidenciar Deus para as pessoas. O mundo precisa de saber, as trevas precisam de ser iluminadas, e nós somos essas tochas andantes, né? Nós somos essas candeias caminhantes que caminham sobre essa terra, levando essa luz. Mas a atenção não deve ser chamada para nós. Ela deve ser chamada para o Senhor. Deu para entender isso aí? Deixa eu dar um exemplo mais prático para a gente poder entender. Você pega uma candeia, pega uma lamparina, né? Você pega uma vasilhinha, tem ali o querosene, tem o pavio e você acende o fósforo. E aí, no meio da escuridão, você enxerga a luz. O que te chama mais atenção, a lamparina ou a luz? A luz. A lamparina, ela desaparece ali, ela só é um instrumento para que a luz brilhe, essa é a ideia. A lamparina, ela não precisa de ser de ouro, ela não precisa de ser brilhosa, ela não precisa de ser preciosa, ela só precisa de conter o azeite necessário e o pavio para acender. Pode ser uma latinha comum, qualquer. O importante é a luz que brilha. Entende? Então, essa é a ideia que é apresentada. Não sou eu que devo de brilhar, mas Cristo é que deve de brilhar através da minha vida. Então, é muito delicado esta realidade. Por que é muito delicado? Porque quando nós nos aproximamos desta vida, é muito fácil da gente passar desse limite. A gente deixar de evidenciar o Senhor para evidenciar a nós mesmos. Basta a gente olhar para a realidade gospel do mundo atual, né? Os famosos pregadores, as grandes cantores, né? Ou mesmo nas igrejas, aquela pessoa que se destaca, ou que se faz, ou que acontece, e que de repente aquela pessoa se torna como um alvo de algo maior da qual ela não deveria de ser. Em vez de Deus ser engrandecido sobre a vida dela, ela é que se torna extremamente grande, né? Deus nos chama para a humildade, para o anonimato, para que Ele seja glorificado. Glorificado. Mas nós também não podemos entender isso como se fosse uma mera regra que precisa de ser praticada. Porque senão nós caímos também na religiosidade. É muito fácil, por exemplo, vamos pegar a nossa igreja aqui, eu ia aqui no púlpito e viver uma aparência humilde, né? Não querer sentar naquelas cadeiras ali para não aparecer, evitar certos tipos de palavra, determinar certas coisas, terminar o culto, sair de perto para ninguém ficar cumprimentando ou falando e tal, e dar a impressão de que eu estou vivendo essa humildade. As pessoas olham e falam, nossa, que palavra abençoada, que culto maravilhoso, né?
Ou o pessoal do louvor, em vez de estar ali na frente, está sentado aqui cantando, ninguém está vendo quem está cantando lá e fazendo uma coisa maravilhosa, e aí diz assim, não, tirou eles lá da frente, então eles já não estão mais sendo vistos, Deus está sendo glorificado, né? Não, não é isso. Isso pode ser pior do que está sendo evidenciado. E é justamente isso que o Senhor está tratando aqui. A falha não consiste exatamente nisso. A escolha final não é entre nós aparecermos ou não. Observe como Jesus diz aqui no versículo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Quando nós lemos esse versículo, dá a entender que nós temos que escolher entre agradar os homens ou agradar a Deus. E eu posso fazer práticas que agradam os homens e ainda assim desagradam a Deus. Eu posso ter atitudes que aos homens parecem ser grandiosas, mas que ainda continuam desagradando o Senhor, né? Eu posso mostrar-me ou aparecer-me completamente humilde aqui, e ainda assim a igreja vai se agradar, vai achar que é bom, e ainda assim Deus está sendo desagradado. O louvor pode deixar de cantar aqui na frente, tornar-se completamente sumido, e ainda assim as pessoas irão se agradar, mas Deus será desagradado. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? A ideia não é agradar aos homens. A ideia não é agradar aos homens ou agradar a Deus. O que está claro aqui, o que está por trás disso, é algo muito, 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 muito mais profundo. É agradar a nós mesmos. O que está aqui em jogo não é o que as pessoas veem, mas é como eu me vejo e como eu estou diante das situações. Aqui mora a sutileza. Porque o que é o desejo nosso de agradar aos homens, senão de nós sermos agradados? Quando nós buscamos agradar as pessoas, o que nós queremos é agradar a nós mesmos, satisfazer a nossa realidade, é não sairmos da zona de conforto, né? É não criarmos uma situação indelicada para nós, né? O nosso eu se enfatiza diante disso. Eu lembro de um filme que eu assisti há um tempo atrás, muito interessante, aquele ator que fez o Wolverine. É um filme de mágico. Aí nesse filme tem uma cena em que ele sai do palco e o pessoal começa a aplaudir, e ele está embaixo do palco e está lá. Ninguém está vendo ele, mas ele está recebendo todo o aplauso do palco, né? Porque ele conseguiu fazer o que ele estava fazendo. Então, assim, independente dele não estar sendo visto, ele está se sentindo bem, ele está se satisfazendo e se regozijando nisso. Então eu posso ter essa aparência, ter essa atitude e ainda assim encher o meu coração de orgulho e vaidade. Eu posso não estar à frente aqui cantando, estar sentando aqui no meio do pessoal e falar assim: como é linda a minha voz, como eu canto bem, né? Como eu agrado o Senhor com as minhas palavras. E aí eu estou perdendo exatamente essa questão. Porque alguém chega perto de mim e fala assim: se fizer isso aí, coitadinho, ele tem problema de audição, porque eu canto mal pra caramba. Mas eu podia chegar perto e falar assim: ó, pastor, que voz bonita. Eu vou dizer: misericórdia de Deus, meu filho, porque eu não tenho não. Mas se ele chega perto do Ismael e fala: que voz bonita, Ismael pode falar assim: foi Deus quem me deu. E aí ele recebe para si aquilo que deveria de ser para a glória e honra do Senhor. Consegue entender? É disso que o Senhor Jesus está falando. Em última análise, nossa única razão para agradar os nossos semelhantes, aqueles que estão ao nosso derredor, é quando nós queremos agradar a nós mesmos. É quando nós queremos agradar a nós mesmos. Porque se nós agradamos os outros, eles pensarão melhores coisas sobre nós. Eles nos verão de situação melhor. E isso é o problema da realidade que se apresenta, porque é uma autogratificação. E esse é o perigo da religiosidade, irmãos. Jesus começa chamando a atenção para a vida cristã, para a vida piedosa, para a vida religiosa, chamando a atenção
para que a gente evite a autogratificação. É bom quando as pessoas dizem, olha, fulano é uma pessoa de oração, fulano é uma pessoa de caráter, fulano é uma pessoa que prega, fulano é uma pessoa que ajuda os outros. Quando as pessoas olham lá fora e falam isso, é bom a gente ouvir isso. É bom nós sermos agradados por atos que nós fazemos para a glória e honra do Senhor. Só que o risco é que isso pode se tornar uma autogratificação. E aí nós não estaremos agradando o Senhor. Não estaremos fazendo para o Senhor. Percebe então por que Jesus aqui vai dizer exatamente o contrário do que ele diz lá em Mateus 5,16? Eu devo de aparecer, mas não para que eu fique em evidência, para que Cristo seja a evidência. Assim deve ser a vida do cristão. Assim deve ser o nosso dia a dia. Pergunta ou comentário? Ninguém? Tranquilo? Então vamos lá. Então nós percebemos o caráter ardiloso do pecado, então, sobre nossas vidas, né? Percebemos o quão difícil é ser. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós conseguimos ir nessa direção. E aqui nós conseguimos perceber também as grandes questões do fracasso na vida piedosa. Porque às vezes nós somos levados por essa sutileza do pecado. Nós devemos de estar constantemente atento a esta realidade, tá certo? Devemos realmente de estar fazendo isso. O melhor exemplo para essa vida é o próprio Senhor Jesus. Você vai observar que na história do Senhor Jesus, durante todo o tempo, ele expressa o desejo de fazer com que Deus seja glorificado e não ele mesmo. Por diversas vezes, Jesus se ausentou do meio da multidão. Jesus fugiu quando queriam levantar ele ou levar ele às alturas. E ele mesmo, por muitas vezes, declarou que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E que ele não veio para buscar a sua própria glória, mas a glória do Senhor, conforme João 8,50 diz. E essa deve ser a nossa atitude. Como crentes, os nossos atos cristãos, eles não visam de forma alguma a autogratificação. Eles não visam de forma alguma a autorrealização. Eles não visam de forma alguma outra coisa que não seja a glória de Deus. É por isso que tudo que o Jesus vai dizer aqui, ele está dizendo no sentido de que você deve de olhar para isso sem ver. E você deve fazer com que as pessoas não percebam o que você está fazendo, para que aí Deus seja, sim, glorificado diante das coisas. Percebe? Esse é o motivo pelo qual ele coloca desta forma. Né? Mas nós precisamos também lembrar que nós estamos sempre na presença do Senhor. Ninguém foge da presença do Senhor. O salmista, Davi, no Salmo 119, vai falar isso, né? Você pode ir para o local mais longínquo, descer o mais profundo do abismo, se esconder nas mais densas trevas. Deus está em todo lugar. Mas Deus apenas não nos vê externamente, Deus nos vê internamente. E essa deve ser a maior realidade sobre a vida do crente. Um cristão que quer viver uma vida piedosa é alguém que está sempre ciente de que ele está debaixo do olhar do Senhor. Que o Senhor o prescruta e o olha por dentro e por fora. Que o Senhor não apenas conhece os seus atos externos, mas conhece os seus intentos internos. Tá certo? Desta forma, então, ele pode permanecer nesta vida religiosa, buscando sempre clamar ao Senhor por graça, misericórdia e pedindo perdão pelas suas falhas. Porque nós vamos falhar, irmãos. Nós vamos falhar. Lembra que eu falei que neste capítulo o Senhor vai nos colocar diante de uma tela 4K com alta resolução para que nós vejamos as nossas falhas? Começa exatamente aqui. Olhando para nós e para as nossas coisas e para atos simples. Atos simples como orar, como vir à igreja. Atos simples como cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Né? Atos que deveriam, às vezes, de glorificar a Deus, mas que trazem autogratificação para a gente. E nós devemos de estar sempre diante do Senhor, percebendo que estaremos sempre diante dos seus olhos. Nada fugirá à sua ação direta. Porque nós não somos altruístas.
não naturalmente altruístas. Nós sempre queremos algo em troca. Sempre iremos querer buscar algo que venha em troca em relação àquilo que nós fazemos, tá certo? Então eu posso enganar o meu semelhante, eu posso até querer enganar a mim mesmo, mas jamais enganarei o Senhor. Jamais poderei enganar o Senhor. E eu preciso de estar ciente desta realidade. Um outro princípio que a gente precisa ver. O primeiro princípio é o princípio de que a vida cristã ela precisa de ser equilibrada, né? Nós precisamos de caminhar nessa retidão, percebendo a nossa realidade. O segundo princípio diz respeito à realização da vida cristã. A gente, principalmente nós brasileiros, nós criamos uma falsa modéstia. Não sei se é por conta da nossa língua, da língua portuguesa, mas a gente, algumas palavras, elas se tornam proibidas para a gente, como se isso não pudesse, como se isso não existisse. Porque a gente entende que tem que haver todo um dar, toda uma dedicação, toda uma disposição sem interesses, né? Por exemplo, quando nós lemos lá em Timóteo, quando Paulo diz assim, aquele que ambiciona a superintendência, grande obra almeja, a gente não traduz a palavra por ambiciona, a gente traduz por aspira, mas a palavra é ambiciona, porque ambição é coisa pecaminosa. Né? Ambição é coisa pecaminosa. Então, quando nós falamos assim, eu estou fazendo para o Senhor, por amor ao Senhor, quando eu faço a obra, eu faço por amor ao Senhor, porque eu amo ao Senhor, porque eu glorifico a Deus, porque eu quero servir a Deus, dá a impressão que nada pode ser feito pensando ou visando algum outro tipo de recompensa. Mas não é isso que Jesus diz aqui. Olha só o que Jesus vai dizer aqui. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvisto por eles. De outra sorte não tereis galardão. Jesus está dizendo assim, pense no que você vai receber. Você vai receber um galardão. Jesus está dizendo assim, olha, se você agir de forma correta, se você agir de forma justa, você será premiado com isso. Aí a gente fala assim, não, Senhor, não precisa. Está muito bom, só pelo amor está bom demais. Mas Jesus está dizendo que esse tipo de pensamento não é um pensamento correto, não. Que eu devo sim de ter esse desejo por esse galardão. Agora eu preciso de entender o que é isso que ele está falando. Eu preciso de compreender exatamente o que ele está dizendo a esse respeito. Então, o segundo princípio diz respeito a exatamente receber galardões. A vida cristã, ela não é uma vida insossa. Ela é uma vida de alvos. O que eu ambiciono, o que eu desejo, o que eu projeto para frente na minha vida cristã. Eu projeto a glória de Deus. É muito abstrato isso. Eu projeto Deus ser glorificado na minha vida. Isso é muito abstrato. Jesus disse que eu devo de projetar, de ambicionar, de desejar, de fazer para receber galardões. A minha motivação é receber essa premiação dos céus. Parece estranho a gente falar isso, né? Está errado, pastor. Esse negócio aí está errado. O negócio de ficar recebendo premiação do céu. Não, esse negócio está errado. Não são as premiações deste mundo, não são as reações deste mundo. Mas é isso que me motiva a uma vida de santidade maior. Jesus disse que isso deve ser aquilo que deve me direcionar a viver uma vida de busca pelo Senhor, em busca desta recompensa. Observe só, o capítulo 6, versículo 6. O próprio Senhor vai dizer a mesma coisa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. É uma recompensa. Não tem nada de errado em ambicionar essas coisas celestiais. Essas coisas são justas e são santas. Agora, é preciso a gente entender que aqui, o interesse do cristão é o interesse pelo galardão legítimo, pelo galardão dos céus, tá certo?
ele é encorajado pelas palavras do Senhor Jesus e é encorajado nas Sagradas Escrituras. O desejar esse galardão celestial. Não há nada de errado em ter esse desejo, pelo contrário, ele é incentivado. Mas é preciso a gente entender que ao Senhor Jesus colocar que nós devemos de estar olhando para o galardão celestial, significa que se nós não estivermos com o olhar atento para o lado certo, para a direção correta, é possível que a gente esteja buscando uma premiação errada. E é onde entra a questão da autogratificação. Quando eu não busco na vida religiosa a gratificação celestial, eu busco a gratificação errada. Jesus diz que eu devo de guardar de exercer a justiça diante dos homens. Por quê? Porque se eu for buscar a gratificação diante dos homens, eu não recebo a gratificação que está diante do Pai. Eu já recebi a minha parte diante dos homens. Eu já recebi o tapinha nas costas dizendo: que pastor maravilhoso, que irmão abençoado, que homem de oração, que homem virtuoso. Aquilo é a única coisa que eu receberei. Então também anular o nosso eu é para que a gente possa ter acesso a essa benevolência, acesso a esse galardão a qual o Senhor tem para com as nossas vidas. E este é um princípio absoluto. Se alguém estiver buscando galardões da parte do homem, irá conseguir esses galardões. Mas isso significa que será a única coisa que ele vai conseguir. Então nós devemos de examinar a nossa vida religiosa e pensar como nós temos feito e como nós temos vivido todos esses dias de nossa vida. O que nós esperamos receber do Senhor? Pergunta, comentário, crítica? Alguém? Está tranquilo aí? Nada, Ismael? Amém. Meus amados, nós vamos parar por aqui, porque depois nós vamos entrar exatamente nos versículos seguintes, já tratando disso na prática. Mas é importante a gente observar essa realidade nossa. O Vitor ali quer falar. Boa noite, irmãos. No caso, essa busca pela recompensa do galardão também não pode ser o único motivo, né? Porque senão seria tipo buscar a Deus por interesse. Por querer mesmo apesar de ser uma recompensa divina, eu acredito que ainda assim seria buscar a Deus por interesse. Olha só, aí você precisa de entender dois princípios importantes. O primeiro é que você não busca a Deus, primeiro Deus te busca. Esse é o primeiro princípio que a gente precisa de entender. Nós somos alcançados pelo Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, e Ele nos atrai para si. Então, o meu interesse de busca para o Senhor sempre vai me afastar do Senhor, se eu for buscar algo nele. Porém, uma vez que eu estou no Senhor, eu devo me satisfazer no Senhor. E aí é que está o galardão. O galardão a qual se fala, não se trata de prêmios deste mundo, nem se trata de prêmios deste mundo no outro, mas se trata da satisfação em Deus, da realização em Deus. Entende? Então esse galardão, sim, ele deve ser buscado. Ele não é um galardão por interesse. Quer ver um negócio interessante? Você ama o seu pai e a sua mãe, e você busca satisfazer as necessidades do seu pai e da sua mãe, e você busca enchê-los de orgulho. Qual o interesse seu neles? No caso, seria deixar eles felizes, né, no caso. Entende? Qual o meu interesse em buscar? Então, a própria intimidade com Deus já é o galardão. Então, qual é o meu interesse em ter uma vida piedosa? Qual é o meu interesse em fazer a oferta, entregar os dízimos, em pregar o evangelho, em viver uma vida reta? É que Deus seja glorificado. Por conta disso, eu recebo de Deus a bênção.
recebo o galardão. Não é um interesse, como é que a gente fala? Não é um interesse impróprio, não é um interesse pecaminoso, é um interesse justo. Essa que é a grande questão, é disso que Jesus fala. E essa é a grande dificuldade que a gente tem, principalmente na igreja moderna. Porque às vezes nós deixamos de buscar o interesse justo por achar que não devemos de buscar absolutamente nada. E aí nós ficamos numa vida medíocre, uma vida fracassada, né? Enquanto alguns estão buscando a autogratificação, fazendo para ser visto pelos homens, para ser enxergado pelos homens, para ser chamados grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, outros fazem assim, não, eu não preciso de fazer nada porque eu já sou salvo, está bom demais. E esquece de que eu preciso de agradar o Senhor, porque eu amo, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o meu Salvador. O que eu mais quero é que Ele seja visto. Então que eu diminua e Ele cresça. E para isso eu recebo a recompensa que Ele tem reservada para mim. O meu alvo é a sua glória. Essa é a grande questão. Enquanto eu busco a sua glória, recebo dele os galardões. Ok? Não, certinho. Ismael aqui. Pastor, na realidade eu fico aqui pensando o tanto que é difícil para nós, né? Porque achar esse equilíbrio do eu desejar, de eu querer, mas tem o lado que eu também não devo querer. É difícil para nós, pastor. E aí parece esse centro, o ponto do equilíbrio é o agradar a Deus, né? E com todos esses meu querer, o desejar, aquilo que a palavra me oferta, até isso eu tenho que ter cuidado, porque tem um limite do qual eu posso querer, não é? E eu fico aqui, rapaz, pensando, viu, pastor? É difícil demais para nós. A gente, por natureza, nós temos a tendência, quando o Senhor falava logo no princípio aí, de quando a gente não deve olhar o pregador, o homem, né? Mas a gente olhando para a vida assim, eu acho que a maior parte da nossa vida, ao ouvir o Evangelho, é muito poucas as vezes que a gente não olha para quem está à frente e não toma como do ensino de quem está à frente, que é você está ali único e exclusivamente com o seu pensamento, o seu coração voltado e centrado em Deus. Quer dizer, eu estou aqui, mas não estou vendo o pastor Robson. O pastor Robson está nos ensinando, mas não estou vendo ele. Quem nós precisamos estar vendo na sua voz, naquilo que o Senhor está falando, é Deus, a palavra de Deus. Mas é difícil a gente fazer isso, né? Deus tem que ter misericórdia demais de nós, pastor. Mais difícil de que a gente vê essa realidade é a gente entender que nós não somos nada. E essa que é a grande questão. A gente não pode, como cristão, eu não posso controlar a forma como você vai me enxergar. Como eu disse, eu posso tomar mecanismos externos que vão tirar essa visão do homem. Mas eu tenho que cuidar do meu coração. É isso que eu tenho que cuidar, né? Uma das coisas mais difíceis para mim como pregador é quando eu termino a mensagem, aí eu vou lá na porta pegar na mão dos irmãos, os irmãos falam assim, pastor, que mensagem abençoada. Eu falo o quê? Qual a palavra que eu falo para a pessoa? Obrigado? Mas a mensagem não é minha. Assim seja, dá a impressão de que eu estou sendo meio soberbo, meio sem graça. Que Deus aplique a sua vida. Qual palavra se fala quando você termina um sermão e alguém chega e fala assim, pastor, que palavra abençoada. É difícil, entende? É igual você está aqui, Ismael, dirigindo aqui, termina o louvor,
Alguém chega e fala, irmão Ismael, que louvor hoje foi uma bênção, foi maravilhosa. E você fala o quê? A gente perde as palavras. Por quê? Né, Lucas? A gente perde as palavras. Por quê? Porque nós não fizemos para os homens, mas os homens viram. Aí é que a gente tem que examinar. Qual é o intento do nosso coração? Quando isso é visto, quem é glorificado através dessa situação? Porque ainda que eu esteja à frente, a glória deve ser rendida ao Senhor. Se eu falo assim, obrigado, me esmerei e fiz o melhor de mim, tirei toda a glória do Senhor. Se eu digo, obrigado, sou apenas um instrumento na mão do Senhor, pode ser verdade no meu coração, pode ser mentira, mas agora sou eu com Deus. Agora sou eu com Deus. Então, a grande questão é essa. Eu como cristão, eu como crente, quando eu entrego a minha oferta, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu faço a minha oração, quando eu canto, quando eu louvo, quando eu prego o evangelho, quando eu dou um folheto, quando eu lavo uma calçada, quem está sendo de fato evidenciado? As pessoas irão me ver, mas atrás de mim a glória vai para quem? Essa que é a grande questão. Então é nesse sentido que a gente precisa de estar atento. Não, gente, não tem como você não fazer algo e não ser reconhecido por isso. Se você fez algo bem feito, é natural que você vai ser reconhecido por isso. A menos que haja seja um local de injustiça, onde a justiça não seja feita. A grande questão é como você lida com esse reconhecimento. É disso que Jesus está falando. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Eu exerço a minha justiça diante de quem? De Deus. Eu faço para o Senhor, para que o Senhor seja agradado, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido. Se Ele for através da sua satisfação, amém. Se você ficar insatisfeito, amém também. O importante é que eu faço para o Senhor, esperando dele a recompensa. Dele a recompensa. Essa é a questão. Aí ele vai terminar, né? De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Tudo o que nós formos fazer, devemos de olhar e falar, Senhor, que seja do Senhor a recompensa sobre a minha vida, e não a dos homens. Que seja o Senhor engrandecido através disso, para que eu tenha o direito de receber aquilo que o Senhor tem para mim, pelo meu ato de justiça. Essa que é a postura correta. Mais alguém? Vitor, quer falar, Vitor? Vitor ali. Como eu perdi um pouco o início, talvez eu até já tenha falado, só que eu vou perguntar. Então, nesse caso, por exemplo, eu fiz uma grande apresentação de realmente coração sincero para glorificar a Deus. Aí tal. Só que depois que acabou, as pessoas falam, nossa, foi muito bom, você fez muito bem, você cantou muito bem e tal. Se eu me glorificar disso, tudo o que eu fiz antes se perde? Exatamente. Se aquilo subiu ao seu coração, você perdeu tudo. A hora você está fazendo o melhor para o Senhor. Desceu, o orgulho tomou conta, a vaidade tomou conta, as pessoas seu ego subiu, acabou, perdeu. Foi em vão o seu trabalho. Entendi. Estou lascado. Tá? Aí é só a graça e a misericórdia. Por isso que eu falei. O Senhor nos chama, o Senhor nos coloca diante do espelho e nos coloca, eu vou dizer assim, vou ser melhor, o Senhor nos coloca diante do microscópio e sonda o nosso interior e aponta as nossas falhas para que a gente diga, ô pecador miserável que eu sou. Só pela graça e misericórdia. Lembrando que o Senhor sempre vai voltar exatamente às bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. O evangelho de Cristo, a obra de Cristo, tem que nos quebrar, irmãos. É um negócio interessante. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, ao terminar, a gente tem que dizer assim, servo inútil que eu sou. Quando a gente olha para as nossas realidades, nós temos que falar assim, meu Deus, como eu estou longe do padrão. O dia que eu achar que eu estou bem, eu não estou mais.
O Evangelho sempre tem que apontar pela necessidade da graça e da misericórdia, nunca pela realização nossa, percebe? Então, se eu vim aqui e fiz, e esse deve ser o sentimento, né? Esse deve ser o sentimento. Às vezes as pessoas... Nisso a gente também tem esse problema, às vezes, na igreja. Principalmente na questão do louvor, por exemplo, né? O pessoal está fazendo louvor aqui, aí o pessoal, nós temos que fazer o melhor, temos que tocar da melhor maneira, temos que fazer alcançar a melhor nota, ter a melhor afinação, fazer do melhor acorde instrumental. E às vezes as pessoas aqui falam assim, não precisa disso. As pessoas que estão aqui falam assim, não precisa disso, está bom o jeito que está. Não, precisa. Precisa ser cada vez melhor. O cuidado é que esse melhor não enche o seu coração para que você se veja como melhor. A gente nunca deve estar satisfeito com o que nós fazemos para o Senhor. A gente sempre tem que dizer, precisa ser um pouquinho mais. Mas a gente deve estar sempre atento para que nós não venhamos a querer fazer por nós mesmos ou para agradar as pessoas. É um equilíbrio muito grande, é uma dificuldade muito grande, só pela graça e misericórdia do Senhor. Nós vamos ficar assim, ó, nessa gangorra, vai e volta, dependendo da graça e da misericórdia do Senhor, constantemente, porque o ponto de equilíbrio não está em nós, irmãos. Não está em nós. É só pelo poder do Espírito Santo. Só por Ele.